a notícia que percorre o mundo todo da morte de Bin Laden. Comemorações e também protestos. Com a morte de Bin Laden, será que novos atentados terroristas podem acontecer? Eu resgatei do meu arquivo uma reportagem, aliás, gravei diversas reportagens no ano de 2003, quando estourou a guerra do Iraque, quando as tropas norte-americanas invadiram o território iraquiano justamente em busca de quem? Do Bin Laden. As tropas norte-americanas no Oriente Médio em busca de Bin Laden. Foi divulgada uma fotografia até tida como real, né? Até durante a madrugada, as emissoras divulgaram aí como se fosse uma fotografia real do Bin Laden morto, né? Mas trata-se de uma montagem, aquela foto do Bin Laden sem o olho. As fotos do corpo do Bin Laden já sem vida, até o presente momento não foram divulgadas, apesar de ser este um desejo da Casa Branca até para poder comprovar a morte do líder da Al-Qaeda. Já que o assunto é o Bin Laden, eu resgatei do meu arquivo esta reportagem 8 anos atrás, no deserto do Iraque. Esta é uma estrada alternativa. Nós saímos da rota principal, saímos do asfalto e estamos aqui no meio do deserto. Tivemos que alugar este Jeep porque veja só as dificuldades para andar no meio do deserto. Aqui só com o Jeep ou através dos camelos que são utilizados pelos beduínos. Nós estamos no território da Jordânia. Aqui é deserto, tudo é muito seco, a temperatura é muito elevada. Nós estamos na primavera, agora cerca de 40 graus. No verão, esta marca ultrapassa os 50 graus. E nós estamos caminhando até o possível, até o limite entre a Jordânia e o Iraque. Vamos entrar um pouco no território iraquiano através deste deserto. Vamos mostrar um pouco desse deserto. E já quando saímos aqui, a gente percebe como é esta areia. A areia é muito fina aqui do deserto. Eu vou pedir ajuda para o nosso amigo aqui iraquiano para que eu possa me proteger um pouco deste intenso sol. A temperatura realmente é muito elevada. E este aqui é o chamado rata. É colocado na cabeça para que a gente possa se proteger do sol. Can you put it, please, me? Vamos ver. Ele vai colocar aqui exatamente desse modo. É assim que as pessoas daqui utilizam esta vestimenta. O Tony Castro já colocou o seu na Tony. Veja só, o Tony com o seu rata na cabeça também para poder se proteger do sol. E vamos caminhando, come on with me please, vamos caminhando um pouquinho aqui nesse deserto para a gente dar a ideia da imensidão. What kind of sand is that? Sandstone. This is sandstone. Red sandstone. Esta é a chamada areia das pedras do deserto. It's soft sand because the wind come to the rock, and the rock he come from the red rock, and get very red sand, very soft. And this is moved from place to place. Veja só, ele explica que com a ventania, essa areia ela que bate nas pedras e volta. É uma areia muito fina. And about the storms, the sandstorms that happens here. Eu quero saber dele a respeito das tempestades de areia que acontecem aqui no deserto. Inclusive essas tempestades que fizeram com que as tropas americanas atrasassem o seu caminho em direção a Bagdá. About the storm? Yes. We have in winter sometimes we have storm. But not very dangerous, but in a storm you see you can't see more than 200 meters. And storm is very strong wind, but in winter it's happening just maybe a few times in the year. Not always. No. Ele explica que estas tempestades elas acontecem com mais frequência no inverno. Agora aqui nós estamos na primavera e que é difícil enxergar 200 metros à frente. Tamanha a intensidade
desta tempestade de areia que acontece aqui no deserto. Quando eu estive no Iraque, as atenções do mundo todo estavam na busca que os Estados Unidos faziam, tanto do Bin Laden quanto de outros terroristas, né, após os ataques, os ataques terroristas nos Estados Unidos, né, passados ali cerca de 2 anos dos ataques terroristas, a guerra no Iraque, as tropas que então passaram a ocupar o território iraquiano. E nessa época eu trabalhava na Rede TV, fui junto com o Tony Castro, né, o Tony que é repórter da Rede TV lá do programa da Sônia Abrão, então fomos como enviados especiais da Rede TV para a cobertura da guerra, num ambiente totalmente, uma cobertura sem referência, chega num local que está todo o aeroporto, para se ter uma ideia, né, totalmente destruído, enfim, sem locais sem energia elétrica, sem água, sem nenhum tipo de recurso, sem nenhum tipo de condição. Eu vou mostrar para você a sequência aqui no deserto do Iraque, com este iraquiano falando a respeito da guerra, e vou mostrar também uma das reportagens mais impressionantes que eu fiz. Aliás, eu os classifico como os verdadeiros homens-bomba. Iraquianos pegando um ônibus e voltando para Bagdá. Olha a loucura, no meio da guerra, tudo explodindo, bomba para tudo quanto é lado, e os caras voltando para Bagdá, dizendo que iriam defender a pátria, com as tropas americanas com tanque detonando, explodindo tudo. Você vai ver, olha, o fanatismo, esse é fanatismo religioso, né? Aliás, depois da morte do Bin Laden, né? O Bin Laden que foi morto lá no Paquistão, diversos movimentos que estão acontecendo nesse momento, movimentos revoltosos. Por isso que fala-se até na possibilidade de um novo ataque terrorista. Pode acontecer, sim, um novo ataque terrorista em represália à morte do líder terrorista. Daqui a pouco eu mostro os iraquianos retornando para a guerra. Reportagem do meu arquivo, reportagem internacional, no momento em que o mundo todo fala sobre a morte de Bin Laden.